Será que o setor de bancos é o melhor setor da bolsa pensando em dividendos? Será que ele está descontado? Será que ele é um dos mais baratos da bolsa? Em outras palavras, estamos numa janela de oportunidade para selecionar ações do setor bancário? Ou isso aqui é uma armadilha? Enfim, a gente vai tentar te ajudar a responder essas perguntas nesse vídeo. Eu vou comentar se vale a pena investir em bancões com base nas estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor para facilitar a nossa tomada de decisão de quais ações comprar, quando comprar e quando vender. E antes de começar o conteúdo, comenta aqui se você investe em bancões, se sim, em qual ou em quais. Eu vou te deixar aqui com a explicação do Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor, que vai guiar todo o vídeo de hoje. Filipão, bola contigo. O setor bancário no Brasil, ele tá num momento, no mínimo, curioso. A gente já sabe que é um dos setores mais perenes da economia, que muita gente compra bancos visando dividendos. E é por isso que a gente vê manchetes como essas. 9 bancos estão baratos na bolsa. Como ganhar um salário mínimo todo mês com essas ações? E isso já é mais aceitável. A maioria dos investidores que pensam em dividendos já tem bancos na bolsa. Inclusive, se você tem algum banco na tua carteira hoje, me conta qual e o porquê aqui embaixo. Enquanto isso, tem outras pessoas que falam que alguns bancões específicos, como é o caso do Banco do Brasil e o Banco Santander, podem ser aquele barato que sai caro, o famoso value trap. E quando a gente fala de banco, a gente fala de setor de empréstimo financeiro e isso está diretamente atrelado à Selic, que vem no movimento de queda recentemente, com estabilização agora, até gente falando que pode voltar a subir. E justamente por isso a gente vê estimativas de alta para a carteira de crédito em 2024 na nova revisão que a Febraban fez recentemente. E além de todo o contexto dos bancões já ser relevante, a gente sempre tem os bancos digitais que ficam sempre alfinetando a posição dos bancos grandes, trazendo informações como essa, como o Nubank, quando ultrapassou ali o Itaú e se tornou o banco mais valioso da América Latina. E a gente olha para isso aqui e de novo reforça. Será que é uma ótima janela de oportunidade ou será que o tempo dos bancões passou e agora eles não conseguem mais tanta rentabilidade? E antes de falar do setor de bancos como um todo, vale a pena a gente falar dos 4 principais aqui do Brasil. Primeiro, o Itaú, que está posicionado na bolsa com o código ITUB4, que no segundo TRI agora de 2024 teve uma alta de lucro de mais de 15%. E em termos de preço sobre lucro, a gente vê ele num patamar menor do que ele já foi, ali em 18, 19, mas exatamente na média histórica do próprio banco. Já o ROI, que é uma métrica de rentabilidade muito importante para os bancos, também mostra uma ascensão. De 2020 para cá, ele saiu de 12% para 19%. Olhando em termos de dividend yield, o Banco Itaú passou ali seus quase 4 anos, 2020 até 2023, pagando algo em torno de 4% e agora ele conseguiu subir um pouco mais, voltar para casa dos 6%. Já no caso do Banco do Brasil, código BBAS3, o segundo trimestre de 2024 foi de superação de expectativas e um dividendo ali de 2,6 bilhões de reais. Olhando para o histórico do ROI aqui, o Banco do Brasil já conserva um ROI mais alto desde 2022, diferente do Itaú. E com isso, o preço sobre lucro, que era mais descontado ali em 21, 22, agora está muito mais perto da média histórica. Em termos de PVP, a gente vê esse dado abaixo de 1 nesse momento para o Banco do Brasil, se bem que a média é 0,98. E se você acompanha a gente aqui no Clube do Valor, lá no meu canal Seu Dividendo, vocês sabem que preço sobre lucro e preço por valor patrimonial não são as principais métricas que a gente gosta de olhar, mas elas falam as suas coisas também. A gente já vai falar mais sobre isso. E falando de dividendos, o Banco do Brasil realmente está acima da sua média, pelo menos nos últimos 3 anos. Já o Banco Santander, de código SAMB11, também apresentou uma alta de 44% no lucro. O PL dele está bem na média, ali na casa dos 10, e o preço por valor patrimonial baixou de 1 nesse momento. Chama atenção o ROI do Santander ser um pouco mais baixo. A gente vê ele ali abaixo de 10%, chegou a ser de 8% em 2023. E um dividend yield que veio caindo também de 21% até agora. O quarto grande banco é o Bradesco, código BBDC4, no segundo TRI, com um resultado consistente, deixando ele com um preço sobre lucro ali bem em cima da média histórica e um preço por valor patrimonial que baixou pra caramba, 2,17 em 2019 para 1 nesse momento. E o ROI do Bradesco que tá batalhando ainda as dificuldades de inadimplência que ele vem sofrendo de um ano para cá. Olhando puramente para dividendos, a gente vê realmente um pagamento maior a partir de 2023. E a gente olha esse mar de métricas, muita coisa tá na média para os bancões. E aí fica a pergunta, será que algum deles está tão barato a ponto de ficar barato demais? Ou pagando dividendo muito alto a ponto de ficar dentro das mais pagadoras da bolsa? E é exatamente isso que a gente vai falar. E para começar a falar sobre isso, olha o caso do Carlos, que é dono dessa carteira de investimentos aqui, que tem, na sua grande maioria, grandes bancos também ali dentro. Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú e por aí vai. Só que o grande problema dessa carteira é que ele não tinha uma estratégia de investimentos muito clara. O foco dele era justamente olhar para manchetes assim: Banco do Brasil é ação campeã de indicações em julho, ou o Bank of America eleva a recomendação para ações do Itaú, e tomar decisões a partir desse tipo de manchete. E por mais que muitos investidores olhem o que a casa de análise diz, o que um outro investidor está falando sobre um determinado banco, e ganhar vários argumentos do porquê que aquele banco está na sua carteira. Ah, porque esse banco é centenário, ele nunca deu prejuízo. Ah, porque o dividendo é pago trimestralmente e isso é positivo. Eu te
convido a pensar criticamente comigo. Será que esse tipo de argumento é suficiente mesmo para você comprar aquela empresa, sabendo que tem 400 e poucas outras empresas na bolsa que você também poderia estar comprando? E pior ainda, como é que você vai saber qual é a hora de vender essas empresas, já que você só tem argumentos positivos a favor? Foi exatamente esse diagnóstico que aconteceu com o Carlos, o dono dessa carteira de investimentos. Depois de uma análise de 1 hora da carteira dele, considerando o contexto individual, a gente entendeu que um plano estratégico para que ele tivesse clareza de qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso, iria não só rentabilizar melhor a carteira dele, mas deixar ele com menos risco na bolsa. E foi por isso que a gente recebeu um feedback como esse do Carlos depois da análise de carteira. A boa notícia disso tudo é que nós liberamos 5 novas vagas para quem quiser participar de uma consultoria gratuita como a do Carlos. E a única coisa que você tem que fazer para participar é clicar num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo e preencher somente teu nome e teu telefone. Dito isso, vamos falar sobre o setor de bancos e entender se ele é realmente um dos mais baratos da bolsa nesse momento. E para a gente partir daqui para frente com responsabilidade, a gente precisa, antes de tudo, ter fórmulas matemáticas para avaliar. Não dá para ficar de achismo ou de projeção de futuro quando o assunto é seu dinheiro. E uma das formas de a gente entender qual é o banco mais barato é vir num site como o Investidor 10 da vida aqui e comparar todos os bancos ao mesmo tempo. Para isso, a gente poderia seguir uma métrica de preço sobre lucro, por exemplo, ó, vendo que o BSLI, o BRB está com o maior PL de todos, junto com o Banco Pan, e que na outra ponta o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil estão com os menores PLs nesse momento. Daria também para avaliar o preço por valor patrimonial. A gente vê que tem alguns bancos aqui com PVP abaixo de 1, como é o caso do Banrisul, por exemplo, e até do Banco Bradesco. E assim a gente perceberia que, para o PVP, o Banrisul seria o mais barato, enquanto o Banco da Amazônia, código BASA 3, estaria ali em termos de PL, o mais baixo de todos nisso. Já olhando em termos de dividend yield, a gente vê o Banco Pan ali, o Banco BTG Pactual na lanterninha pagando menos. O Banco do Brasil ali despontando com seus 8,8 nesse momento, o Banco Bradesco com 8,4 e o resto um pouco mais para baixo. E você vê que são várias métricas, várias formas diferentes de olhar para as ações. Muita gente gosta de olhar para o preço sobre lucro. Só que o grande problema dessa métrica é que o lucro por si só ele pode falar de alguma coisa que aconteceu que foi não recorrente com a empresa, deixar o lucro melhor ou pior, olhar somente para o preço, o valor de mercado da companhia, não considerar as dívidas daquela empresa muitas vezes e a posição de caixa. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere olhar para a métrica EV/EBIT. Mitiga esses riscos não olhados pelo preço sobre lucro. E para olhar se os bancos estão baratos, a gente seguiria a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que usa justamente o EV/EBIT. Mas o grande ponto é que como a ferramenta de trabalho do banco é o dinheiro, ele não possui algumas métricas de balanço, justamente como o EBIT. Uma vez que o EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, lucro antes dos juros e dos impostos. Como toda a receita do banco vem dos juros, todo o EBIT de banco seria zero. E é por isso que num DRE de um banco, por exemplo, você vê margem financeira, vê margem líquida, resultado antes dos tributos, enquanto que em empresas não financeiras você vê o EBITDA sempre destacado junto com o EBIT também para antes de chegar no lucro líquido. E por questões de balanço, os bancos não entram nas ações mais baratas da bolsa, o que não significa que os bancos não possam entrar numa estratégia de dividendos, que é justamente a segunda estratégia que a gente trata bastante aqui no Clube do Valor e nos canais de para selecionar as 10 melhores pagadoras de dividendos segundo a máquina de dividendos, uma empresa precisa ser lucrativa nos últimos 12 meses, precisa pagar dividendos consistentes por pelo menos 5 anos e precisa ter altos dividendos médios nos últimos 3 anos. Dito isso, vamos olhar agora como é que os bancos estão posicionados na máquina de dividendos. E se você quiser saber 7 outras empresas que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras nesse momento que você está vendo o vídeo, além de ter uma explicação detalhada de como a estratégia funciona e foi criada, eu vou te convidar a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi para que você possa ter acesso a tudo isso. Vai estar no link da descrição do vídeo também. E aí, olhando para o Santander e para o Bradesco, a gente vê eles na posição 22 e 23, respectivamente, da máquina de dividendos, com uma média de dividend yield na casa de 6,2% ao ano. Ou seja, esses dois não estão dentro dos 10 mais pagadores da bolsa. Agora, tem gente que está mais distante ainda? Tem. O Banco Itaú, por exemplo, está na posição número 42, com uma média de dividend yield abaixo de 4% nos últimos 3 anos. Agora, tem gente também que está muito mais perto. É o caso do Banco do Brasil, com mais de 7,7% de dividend yield médio, na posição número 13. Ou seja, caso ele consiga aumentar um pouco essa média de dividend yield nos próximos meses ou até ano, muito provavelmente ele vai estar dentro das 10 primeiras. Mas para quem está montando uma carteira de dividendos nesse momento, nenhum dos bancões estariam presentes. Dito tudo isso, fica agora a pergunta para você. Você tem algum bancão na carteira? Me conta aqui embaixo. E se você quiser conhecer 3 empresas que, para quem está pensando em viver de dividendos, seriam uma das melhores primeiras a pensar, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.